psicólogo. Se você faz terapia, pense na quantidade de coisas que você diz ao seu terapeuta que você não diz a mais ninguém. Ministro de confissão religiosa, o padre ou qualquer outra função equivalente em outra religião. Já pensou se o padre pudesse sair falando os seus segredos da confissão? O advogado, o médico, são pessoas cujo sigilo é característica da profissão. Eu faço terapia, por exemplo, e eu fico absolutamente à vontade de poder dizer o que quiser para a minha terapeuta, porque sei que ela não pode abrir mão do sigilo. Então, notem, estas pessoas estão proibidas de depor. Tudo bem? Tranquilo? Só que há um detalhe. Veja, olha que interessante. Fui fazer uma audiência e arrolaram como testemunha a terapeuta do sujeito. Terapeuta. Pode ser ouvida a terapeuta? Porque eu acabei de falar que a testemunha é proibida. A história é a seguinte, preste atenção. Se o beneficiário do sigilo, eu, por exemplo, abrir mão dele, veja, eu sou o beneficiário do segredo, do sigilo, eu viro e digo, minha terapeuta, pode depor. Eu autorizo ao destinatário do segredo que deponha. Eu autorizo a minha terapeuta que deponha. Se eu autorizar, e ela quiser, então haverá o depoimento dessa testemunha. Eu autorizo, estou te liberando do sigilo, e ela diz, ok, então eu vou depor, haverá o depoimento dessa testemunha. Entenderam? Vamos reprisar isso daqui. Atenção. Testemunha proibida. Não pode depor, por conta da profissão. Mas, se o beneficiário do sigilo abrir mão, e essa testemunha quiser, ela pode depor. Você pode arrolar o seu terapeuta, o seu padre como testemunha, desde que você abra mão do sigilo e eles queiram depor. Porque se eles não quiserem depor, eles não podem ser obrigados a depor. Tudo bem? Tranquilo? Mas olha, em direito é assim, né? Tem a regra, tem a exceção, e algumas vezes a gente tem a exceção da exceção. Ai, Madeira, não acredito. Tem nesse caso? Tem. Olha só. Vamos pensar no advogado. Advogado, vocês estão estudando para ser advogados, ou que já são advogados, estão estudando para outro concurso. Vocês podem depor contra um cliente. O cliente te liberou para depor, e você quer depor. Pode? Pode? Não pode. Não pode. O advogado, ainda que o cliente libere, não pode depor. Não. Só pode depor em uma situação. O advogado só pode depor em autodefesa, para se defender. Tirando essa situação, não pode. E onde está isso? Onde está isso? Na regra de vocês, advogados. No Estatuto da Ordem, na Lei dos Advogados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos repisar isso? Porque é um tema que fica indo para lá e para cá. Vamos ter bem firme na cabeça. Testemunha proibida. Testemunha proibida é aquela que não pode depor em razão da função ter algum grau de sigilo. Está lá no 207. Essa testemunha não pode depor, mas há algumas exceções. Primeira exceção. Na primeira exceção, nós temos que, se o beneficiário do sigilo abrir mão dele e o destinatário quiser, haverá depoimento. O paciente pede para o psiquiatra depor. O paciente abriu mão do sigilo e o psiquiatra aceita depor. Nesta situação, o psiquiatra pode depor. Ok? E existe uma segunda exceção. O advogado.
Para o advogado não se aplica essa regra que eu disse. O advogado só pode depor em uma hipótese: autodefesa. Só para se defender. Só para se defender é que o advogado pode depor. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Agora veja, eu preciso falar de um outro tema que é absolutamente fantástico. Como é que é a colheita da prova? Como é que eu tenho a colheita da prova em juízo? Hoje, a prova testemunhal segue o chamado sistema da cross-examination. Cross-examination. O que é isso? Cross-examination. Esse sistema foi introduzido com a reforma de 2008. Preste atenção. Antes de 2008, quem mandava nas perguntas? Eu, juiz. O advogado e o promotor perguntavam para mim e eu perguntava para a testemunha. Como é que é, Madeira? É isso mesmo. Então veja, eu estava lá sentado na mesa de audiência, ficava lá, sentado aqui, e daí eu falava, doutor promotor, o senhor está com a palavra. O promotor perguntava para mim, excelência, eu quero saber com que roupa estava o acusado no dia do crime. E aí eu perguntava, acusado, com que roupa o senhor estava no dia do crime? Você está vendo que passava por mim a pergunta? A pergunta passava por mim. Esse era o sistema anterior. Sabe como é o sistema atual? Não acontece mais isso. No sistema atual, o promotor pergunta direto para a testemunha. O advogado pergunta direto para a testemunha. Não passa mais por mim. É como o filme americano. Lembra do filme, por exemplo, Questão de Honra, com Jack Nicholson e o Tom Cruise? No final, eles têm um embate fantástico no plenário, em que o Tom Cruise fica lá batendo na testemunha, pressionando o Jack Nicholson. Esse é o sistema. Esse é o sistema brasileiro agora, como de filme americano. O advogado pergunta direto para a testemunha. Sistema da cross-examination. Está claro isso? Está claro? Madeira, o juiz não pode fazer mais nada em audiência? Pode sim. O juiz pode. O que o juiz pode fazer? O juiz pode indeferir perguntas que já tenham sido feitas. O juiz pode indeferir perguntas que não tenham relação com a causa. E o juiz pode indeferir perguntas que induzam a testemunha. O juiz pode fazer essas três coisas. Madeira, o juiz pode perguntar ainda? Pode. Pode. O juiz pode perguntar, o juiz pode complementar as perguntas. Mas as partes perguntam diretamente. Diretamente. E veja, antes de acabar esse bloco, eu preciso te falar uma coisa importante. Qual é a sequência de perguntas? Qual a sequência de perguntas? Quem pergunta primeiro e quem pergunta por último? Esse tema gerou enorme polêmica, mas começou a ser pacificado há muito pouco tempo pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda não há manifestação no Supremo Tribunal Federal. A posição que eu vou lhe passar aqui é do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá? Primeiro, para todos os crimes, menos para o plenário do júri. Então eu vou te falar a regra. Para todos os crimes, menos para o plenário do júri. Ok? Regra. Testemunha de acusação. Pergunta o promotor. Pergunta a defesa. E por último, o juiz. Vamos repetir? Testemunhas de acusação. Pergunta o promotor. Pergunta a defesa. E pergunta o juiz. Esta é a regra. Mas e se for testemunha de defesa? Vamos lá. Pergunta a defesa. Depois a acusação. E por último o juiz. Sacaram? Vocês viram que o juiz é o último a perguntar? Essa era a grande polêmica. E o Superior Tribunal de Justiça anulou um processo
em que o juiz perguntou em primeiro.